Wilker Leão perdeu. Foi suspenso das aulas de História da África e História do Brasil por 60 dias. Eu preciso assistir esse vídeo junto com vocês pra gente entender como que se deu esse ato administrativo que suspendeu as aulas do Wilker Leão, porque eu quero entender o real motivo dessa suspensão, o que aconteceu, qual que foi essa decisão, se essa decisão administrativa partiu de um processo administrativo válido e legal. Enfim, eu preciso assistir junto com vocês esse vídeo pra gente poder comentar um pouco a respeito do processo administrativo que envolve essa decisão administrativa que suspendeu as aulas do Wilker Leão. Então acompanhe comigo esse vídeo e sempre que necessário eu vou fazer algumas pausas para trazer alguns comentários, tá bom? O vídeo se chama Reitora da UNB me suspendeu por 60 dias. É o fim? Episódio 46. Vamos assistir. A reitora da UNB não quis ficar de fora e se juntou oficialmente à perseguição a mim agora. Ela decidiu me suspender por singelos 60 dias das aulas de História da África, é claro, né? História do Brasil também. E você sabe como que isso foi feito? Foi feito sem sequer me dar direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu não tive o direito de poder falar no processo e sequer tomar ciência do que estou sendo acusado. Simplesmente, no dia de ontem, sexta-feira, já depois do expediente, quase 7 da noite, eu recebo um e-mail do Departamento de História me comunicando acerca da minha suspensão cautelar, que é basicamente quando a reitora decide, sem falar nada com você, como sancionado, quem sofre essa penalização, te suspender. É mole. Aí isso não confirma a minha tese, o que eu estou sempre falando, que se você pensar de uma maneira divergente, por mais que seja com todo o respeito do mundo, como eu tenho feito, você será perseguido de todas as maneiras. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, antes de continuarmos o relato do Wilker Leão, preciso falar uma coisa. Se de fato isso aconteceu, ou seja, se a reitoria da UNB suspendeu as aulas especificamente em relação ao Wilker Leão, sem nenhum tipo de justificativa legal, ou sem dar a ele a oportunidade para se defender em um possível processo administrativo, se trata de um ato administrativo ilegal. Nós já vamos continuar o relato do Wilker Leão, mas eu preciso comentar a respeito disso com vocês, porque o ato administrativo da reitoria da UNB, que suspende as aulas de determinado aluno sem prévia ciência ou sem permitir uma defesa prévia desse aluno em um regular processo administrativo, fere frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isso é muito claro. Digo isso porque qualquer sanção administrativa que traga qualquer tipo de prejuízo a algum indivíduo, ela deve obrigatoriamente ser precedida de um processo regular, de um processo administrativo legal, que dê a oportunidade para que essa pessoa ofereça os seus argumentos, a sua defesa e tenha ciência plena de tudo aquilo que está sendo levado à discussão para aplicar nele essa sanção. Então, assim, à luz do direito constitucional, se de fato essa situação aconteceu, se de fato o Wilker Leão ele foi suspenso das aulas sem nenhum tipo de justificativa legal e sem ser oportunizada a ele a possibilidade de se defender em um processo administrativo, se trata claramente de um ato administrativo ilegal. Isso daqui é sem discussão. E não só o princípio do contraditório e da ampla defesa constitucional que estão sendo lesados nessa situação, tá? Mas o princípio da legalidade também. E isso corrobora ainda mais com a ilegalidade desse ato administrativo que trouxe suspensão das aulas do Wilker. Isso porque é necessário verificar se existe alguma previsão legal de proibição das gravações das aulas, seja essa norma de caráter geral ou interna, tá? Então, nessa decisão que suspendeu as aulas em relação ao Wilker por 60 dias, tem que ter, no mínimo, a exposição de algum dispositivo do regimento interno disciplinar, do regimento interno geral da UNB, que proíba aquilo que o Wilker faz. Porque se não houver, existe também lesão ao princípio da legalidade. Então, assim, nós já vamos continuar assistindo o vídeo do Wilker Leão, mas se tudo que ele falou no início do seu vídeo de fato aconteceu, se trata de, claro, ato administrativo ilegal, como eu já disse pra vocês. E olha só, eu tô fazendo aqui uma análise bem rasa, tá? Bem superficial. Somente em cima daquilo que está sendo relatado pelo Wilker. Nós sabemos apenas a versão dele, tá? Porque eu sei que você sabe também que qualquer tipo de litígio existem duas versões, a versão de um lado e a versão do outro. Uma resiste à sua pretensão de um lado, o outro resiste à sua pretensão do outro. E é isso que forma o litígio. Seja esse litígio na esfera privada ou pública, não interessa. Então, diante das alegações do Wilker, se trata de um ato administrativo ilegal, sim. E nesse caso, o Wilker pode impetrar um mandado de segurança justamente para garantir os seus direitos, sem nenhum tipo de problema e tranquilamente. E ele, como advogado, eu acredito que é isso que ele vai fazer, porque é a medida mais urgente e imediata nesses casos de flagrante lesão a princípios constitucionais e administrativos. Enfim, vamos continuar assistindo para ver se a gente consegue absorver mais algumas informações desse vídeo. Segue aí. Isso é ou não é perseguição? Eu sou ou não uma vítima
desse autoritarismo. Os fatos estão aí para quem quiser enxergar. Essa é a realidade. Aí eu vou ler para vocês aqui o nível desse e-mail e também do despacho decisório que fundamenta essa decisão dela. Vamos começar aqui pelo e-mail. Tá? Olha o título, hein? Comunicação de suspensão cautelar, Departamento de História. Prezado discente Wilker Leão, informamos que a reitoria da Universidade de Brasília determinou, abre aspas, a suspensão cautelar do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, pelo prazo de 60 dias das disciplinas História da África, turma 1, código tal, História do Brasil 1, turma 1, código tal, fecha aspas. Conforme o regulamento disciplinar, artigo 12, parágrafo 2º, abre aspas, ao aluno suspenso é vedado praticar atos da vida escolar, fecha aspas. Esse parágrafo 2º aí do artigo 12 diz exatamente isso, né? Ao aluno suspenso é vedado praticar atos da vida escolar. Isso é padrão de um regimento interno de qualquer faculdade, né? E assim, pessoal, eu falei pra vocês a respeito da lesão a alguns princípios constitucionais desse ato administrativo. Mas esse tipo de ato administrativo, sem prévia comunicação, sem prévia oportunidade de defesa, sem nenhum tipo de fundamentação, lesa não somente princípios constitucionais, mas também princípios administrativos e regras claras na lei de processos administrativos. Principalmente no que diz respeito ao princípio do devido processo legal administrativo, tá? Devido processo legal formal e devido processo legal material, já que o artigo 2º da Lei de Processos Administrativos, a nossa famosa Lei 9.784 de 99, determina que a administração pública deve obedecer uma série de princípios, dentre eles o princípio do contraditório, da ampla defesa e o princípio da segurança jurídica, que são expressões claras do princípio do devido processo legal. O inciso 10, parágrafo único do inciso 2º diz o seguinte, olha só, presta atenção. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de garantia dos direitos à comunicação, à apresentação das alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Claramente, nesse caso do Wilker Leão, esse processo administrativo que tramitou contra ele gerou a ele uma sanção, que seria a suspensão. E a Lei de Processos Administrativos deixa claro que, quando há intenção nesse processo administrativo da aplicação de uma sanção, é necessário respeito ao devido processo legal. E o respeito ao devido processo legal é garantido quando existe a garantia da preservação dos princípios processuais dentro do âmbito dos processos administrativos. E isso diz respeito principalmente à garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. E como o Wilker Leão falou, ele simplesmente foi informado de que a decisão já foi tomada e essa decisão está no sentido de trazer suspensão às suas aulas por 2 meses. E isso fere frontalmente a Lei de Processos Administrativos e isso faz com que esse ato administrativo de suspensão seja considerado ilegal pelo nosso Poder Judiciário, por lesão à Lei de Processos Administrativos. E não é só isso, tá? Mas essa mesma lei, a Lei 9.784 de 99, que regula os processos administrativos, no seu artigo 3º, reforça ainda mais a necessidade de se garantir aos administrados e aos interessados o direito de contraditório, produção de provas e defesa ampla em qualquer tipo de processo administrativo. Então, uma decisão como essa, que desrespeita completamente a Lei de Processos Administrativos, pode ser reconhecida como ilegal pelo Poder Judiciário. E aqui eu preciso te explicar um detalhe técnico muito importante, tá? Uma decisão administrativa, mesmo que seja definitiva e mesmo que tenha exaurido todas as suas instâncias administrativas, ela não faz coisa julgada material. Isso significa que ela ainda pode ser revista pelo Poder Judiciário. Mesmo que uma decisão administrativa não caiba mais recursos administrativos, o Poder Judiciário pode reformar essa decisão a partir do momento que ele reconhecer que se trata de uma decisão ilegal. Então, a coisa julgada material formada no nosso ordenamento jurídico se dá por meio de uma decisão jurisdicional e não uma decisão administrativa. Ou seja, essa decisão de suspensão das aulas do Wilker Leão por 60 dias, se ele impetrar um mandado de segurança, por exemplo, pode ser derrubada pelo Poder Judiciário e eu acredito que é isso que vai acontecer. Ou seja, só para você ficar ligado, qualquer decisão administrativa é passivo de reanálise no nosso Poder Judiciário, tá bom? E não só isso, a própria administração pública, ao perceber algum vício nos seus atos administrativos, mesmo em processos administrativos, também pode derrubar essa decisão, sem problema nenhum. Mas eu não acredito que a própria administração vai derrubar essa decisão nesse caso. Vai ser necessário, sim, a ação judicial para que isso aconteça. Mas vamos lá, tô falando demais, vamos voltar pro vídeo do Wilker Leão, que ele vai mostrar o e-mail e a decisão para nós. Vamos lá. Que democrático, né? Que abertura para o pensamento contrário. É muito mais fácil me calar dessa maneira do que em sala de aula, né? Provem que eu estou errado, provem que eu sou um mau aluno, que eu sou um baderneiro, que eu estou lá só para sabotar, né? Conforme o professor de História da África me chamava de sabotador, ele sabotou a nossa disciplina, não dando aula por quase 2 meses, que a gente já vai fechar agora em dezembro, e eu que sou o problemático da sala, eu que causo problemas, eu que mereço não participar
da vida escolar, sendo que ele me privou e privou todos os outros alunos de ter acesso à aula, a qual ele é obrigado a dar, ele recebe salário para isso? É mole a justiça nessa sistemática toda ou a perseguição? Portanto, sua participação nas aulas mencionadas está vedada durante o período de suspensão, ou seja, o semestre inteiro, né? 60 dias é o resto do semestre que a gente tem. O professor ficou 60 dias sem dar aula, porque ele ficou com medo da gravação, e agora você tomou um banimento de 60 dias, né? É proporcional, né, Wilker? Departamento de História, UNB, hashtag Tamo Junto para fazer a diferença. Estamos juntos com quem pensa como a gente, que fique claro, né? Essa é a postura deles. Se você pensar de forma diferente, é claro, a gente não tá junto coisa nenhuma. É a gente aqui tendo aula e é você lá bem longe, afastado completamente dos atos da vida escolar, né? Que beleza. E agora vamos partir para a leitura do despacho decisório da nossa caríssima reitora. Vamos lá. Que fundamentou muito bem, como eu vou mostrar para vocês agora, essa minha suspensão, que não é autoritária de forma nenhuma, né? Eu tive todo o direito de me defender, foi tudo bem estruturado, com prazos certinhos, né? Olha só o nível da coisa aqui. Então vamos lá, ele falou que ela fundamentou muito bem. O vício que eu apontei para vocês aqui é a ausência de uma oportunidade para defesa prévia, tá? Isso pode sim viciar um ato administrativo, mas a falta de motivação ou a motivação errada, a fundamentação errada também é uma outra situação que pode acarretar a nulidade do ato. Se o ato administrativo ele não é muito bem fundamentado, ele também é passivo de revisão no judiciário, justamente por essa falta de motivação. Vamos analisar os critérios claros de fundamentação dessa decisão junto com ele. Despacho decisório número tal. Vamos lá, deixa eu ler esse despacho aqui junto com vocês, para ver se a gente consegue tirar algumas conclusões fáceis a respeito desse assunto. Trata-se do processo número tal, de conduta do discente, sua prática de realizar gravações em sala de aula sem a devida autorização. Beleza, ok. Cadê a legislação que impede isso? Seja no regimento interno disciplinar da faculdade, seja alguma regra geral. A gente precisa dessa fundamentação muito clara para que esse ato administrativo surte os seus efeitos, né? Vamos continuar. Ocasionando prejuízo ao regular andamento de disciplinas, resultando inclusive em suspensão dessas aulas e, por consequência, ocasionando prejuízo também aos estudantes matriculados nessas disciplinas. Vamos lá, isso daqui é passível de discussão, tá? Será que de fato ele atrapalha a aula? Será que ele está ali atrapalhando a aula? Só com os vídeos que ele postou não é possível verificar isso, até porque ele espera o seu momento para fazer os questionamentos, ele levanta a mão, ele espera ser dada a palavra a ele. E essa situação que envolve o fato dele estar ou não atrapalhando a sala de aula deveria ser discutida em um processo administrativo, onde fosse dado a ele a oportunidade de se defender, tá? Você, por exemplo, que acredita que sim, que ele é um baderneiro, que ele vai lá para atrapalhar, ok, você pode ter a sua opinião com base naquilo que você assistiu nos vídeos do Wilker Leão, mas isso é passível de discussão dentro de um processo administrativo. Não pode a reitoria simplesmente decidir que ele faz isso e suspender ele de forma arbitrária. Não, isso fere o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e o princípio também do devido processo legal administrativo, entende? Agora, se houvesse uma lei, se houvesse uma regra muito específica, onde existe a proibição das gravações das aulas, aí sim, a administração pública, até mesmo de forma cautelar, sem dar oportunidade para que ele se defenda, pode suspendê-lo das aulas, porque existe uma regra muito específica diante do princípio da legalidade que traz esse tipo de proibição. Mas pelo que eu tô vendo, até o momento não houve essa fundamentação aqui. Vamos avançar na leitura dessa decisão para ver se a gente encontra essa fundamentação. Vamos lá. Olha aqui, ó. No exercício das atribuições a mim conferidas e em respeito aos princípios da supremacia do interesse público, da continuidade da prestação de serviço público, da legalidade, cadê a regra legal que impede o Wilker fazer o que ele está falando? Princípio da motivação, da garantia do direito de terceiros de boa-fé ao acesso à educação, assegurados pela Constituição Federal de 1998, adoto como fundamento deste ato a nota. Que nota é essa, meu Deus? Quem que censurou isso aqui? Será que foi o Wilker? Tinha de ter colocado isso daqui visível pra gente poder pesquisar que nota é essa, né? Aprovado pelo despacho número tal, da AGU, Advocacia Geral da União. O artigo 45 da Lei 9784 e o artigo 65 da Instrução Normativa número 1 de 2023, do Decanato de Assuntos Comunitários, DAC, para determinar... Vamos lá. O artigo 45 determina sim que a administração pública ela pode decidir de ofício, vamos dizer assim, isso não é muito técnico, mas ela pode decidir de ofício sem dar oportunidade para que o interessado ofereça sua defesa dentro de um processo administrativo, desde que isso coloque a administração pública em um eminente risco. E isso é possível. E eu acredito que foi por isso que nesse processo administrativo aqui não foi dada a oportunidade para que o Wilker se defendesse. Mas para que seja possível uma decisão nessas circunstâncias é necessária uma fundamentação muito clara do que seria esse risco eminente. Qual que é o risco
risco eminente que o Wilker está trazendo ao fazer a gravação das aulas. Gravação e publicação dessas aulas. Isso tem que estar muito bem fundamentado para que essa decisão tenha validade. Ok, enfim, vamos lá, vamos ver qual que é a determinação dessa decisão administrativa aqui, ó. Determinar a suspensão cautelar do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, pelo prazo de 60 dias das disciplinas História da África, turma 1, código tal, e História do Brasil 1, turma tal. Publique-se e registre-se, intime-se. Eu julgo ser uma fundamentação muito fraca, tá? Não tem prova de nenhuma regra geral ou interna da faculdade que proíba as gravações ou publicação desse material, e também não existe nenhuma prova nessa decisão que sustente o fato da instituição entregar uma decisão administrativa sem a oportunidade de defesa prévia por parte do interessado. Aqui eu encontro vícios que podem anular esse ato administrativo no judiciário por meio de um mandado de segurança. Mas vamos ver a leitura feita pelo Wilker Leão em cima dessa decisão para ver se ele tem esse mesmo entendimento a respeito da legalidade dessa decisão. Vamos lá. Processo tal, interessado, Instituto de Ciências Humanas. Trata o processo número tal da conduta do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, e de sua prática de realizar gravações em sala de aula sem a devida autorização, ocasionando prejuízo ao regular andamento de disciplinas, resultando inclusive em suspensão dessas aulas e, por consequência, ocasionando prejuízos também aos estudantes matriculados nessas disciplinas. É rir para começar e deixar essa risada aqui, né? Lembrando que o mínimo que precisa haver para que ela faça essa suspensão, que já é absurdamente autoritária, é que essa decisão esteja fundamentada. Aí ela faz constar aqui que o ato problemático é eu gravar sem a devida autorização. Mas com base em quê? Com base em que norma? Você referenciou a norma que exigiria que eu tivesse uma autorização para gravar? Cadê ela? Ela não consta aqui. Você não fez o mínimo de fundamento. E isso fere, como eu disse, o princípio da motivação dos atos administrativos, tá? Tem que ter essa motivação, tem que ter essa fundamentação. É uma explicação técnica, fática e jurídica que corrobore com a necessidade dessa decisão administrativa. Sem isso, esse ato administrativo está viciado. A sua decisão com base em uma norma administrativa que seja da UNB, uma lei, no que quer que seja em termos de norma, não tem fundamento nenhum. Ela só... Exatamente. Deveria ter sido fundamentado com base numa norma administrativa da UNB, como ele diz, que seria o quê? Um regimento interno, uma regra interna que traz esse tipo de proibição específica, ou uma lei geral que proíba isso em todo o território nacional, para todo e qualquer tipo de universidade, uma lei de aplicação geral, que traga essa proibição de forma específica também. Como não existe essa proibição, ele faz. Muito provavelmente, antes do Wilker fazer essas gravações, ele deve ter consultado o regimento interno da faculdade, e ele verificou ali que não existe essa proibição, logo existe permissão. É um raciocínio bem simples. Diz da boca dela aqui, da mãozinha que digitou aqui, que foi sem a devida autorização. Mas eu não preciso de autorização. Com base em que eu precisaria de autorização? Ela teria que fazer constar isso, né? E não fez. E o segundo ponto que ela apresenta aqui é que essa minha atitude de gravar sem autorização ocasiona prejuízos ao bom andamento da aula, sendo que nesse caso mesmo de História da África, que é o que originou o processo que deu nesse despacho aqui, foi ele que suspendeu as aulas, foi ele que atrapalhava todas as aulas. A gente tem um registro aqui no canal de 4 aulas sobre o Wilker Leão. Exatamente, pessoal, é o seguinte, por que o processo administrativo exige que seja dada a oportunidade ao interessado que se defenda? É justamente para isso. Ele atrapalha ou não as aulas? A instituição pode julgar que sim, mas ele pode ter as suas razões para dizer que não. Então isso depende de um processamento, isso depende de um tramitar de um processo administrativo, garantido a ele o contraditório e a ampla defesa. Se a instituição de ensino não respeita isso, essa decisão é passível de anulação judicial, porque foi dada uma decisão, nesse caso, arbitrária. Não foram respeitados os direitos do interessado, nesse caso, do administrado, e isso pode sim viciar o ato administrativo. Eu não estou dizendo aqui que ele é o bagunceiro, eu não estou dizendo aqui que foi o professor que suspendeu as aulas sem nenhum tipo de motivo, não é isso. Eu estou dizendo que o processo administrativo tem de garantir o contraditório e a ampla defesa para o administrado, justamente para ele se defender de possíveis sanções. Nesse caso, isso não aconteceu. Houve a sanção de imediato. Acredito eu que com base no artigo 45 da Lei 9.784, mas também não tem prova de risco eminente que o Wilker Leão está causando à administração com essa sua atitude. Então eu acredito sim que essa decisão administrativa está muito carente de fundamentação. Vamos lá. Atrapalha o bom andamento da aula, transformando a aula em ataques pessoais a mim. Isso sequer é considerado. Esse fato de que quem atrapalha é ele, e ele se utiliza da aula, que deveria ser didática sobre a história da África, para proferir diversos ataques a mim.
Isso é completamente desconsiderado. Aí ela continua dizendo que essa minha atitude gerou, inclusive, a suspensão das aulas, que eu fui suspenso de História da África e História do Brasil. E ela começa com a sua primeira mentira de dizer que ocasionou a suspensão dessas aulas, sendo que História do Brasil, a matéria está correndo tranquilamente até hoje. E por óbvio, como vocês sabem, a História da África está suspensa por causa do professor, com base em um boletim de ocorrência absurdo que originou... Olha aí, tá vendo? Quem que suspendeu as aulas de História da África? Foi o Wilker por conta das suas gravações ou foi o professor porque se sentiu intimidado com as gravações? Isso tem que ser decidido dentro de um processo administrativo regular, gente. A instituição de ensino ela não pode simplesmente assumir um lado, dizer quem tá errado, já aplicar a sanção de imediato. Porque nesse caso a instituição de ensino, ela é responsável pelo processo, ela é quem acusa e ela é quem aplica a pena. Sabe? Isso não faz sentido, isso fere as regras processuais do processo administrativo. Porque por mais que o Wilker Leão esteja de fato trazendo baderna para a aula, essa decisão seria válida se fosse dado a ele a oportunidade de se defender nesse processo administrativo, que é o que não aconteceu nesse caso, né? Esse processo, esse despacho aqui, eu vou deixar o vídeo no izinho aqui para quem não tiver visto ainda pegar toda a explicação lá, mas é uma suspensão que basicamente se fundamenta no absurdo de uma ameaça que esse cara recebeu de alguém aleatório, aí ele atribui a mim de uma maneira que pode ser até criminosa, no sentido de denunciação caluniosa, e é considerada plausível para dar na suspensão da aula e nesse despacho que me afasta das aulas. Porque provavelmente, então, vão voltar com a História da África, né? Não, esse processo tá ficando cada vez mais complicado. Tá tendo aqui responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e agora até responsabilidade penal, pensa. Essa situação envolvendo o Wilker Leão e a UNB vai trazer muitos precedentes jurisprudenciais pra gente estudar, isso aí eu tenho certeza. E eu já vou adiantar aqui para vocês que esse não vai ficar por isso mesmo, né? Não vai ficar barato. Eu vou recorrer ao judiciário, já estou preparando a peça aqui, amanhã mesmo, domingo, no máximo na segunda, eu já vou impetrar o meu mandado de segurança lá para garantir o meu direito, no mínimo, aqui em primeiro caso, ao contraditório e ampla defesa no âmbito desse processo, vai ser o meu maior... Exatamente, no mínimo, no mínimo. Eu não estou julgando aqui o mérito da decisão, mas o procedimento tá viciado, gente. O procedimento tá errado. E uma instituição de ensino do nível da UNB deveriam ter profissionais para analisar regular andamento de um processo administrativo, não é possível. Questionamento, que é um absurdo completo, eu vou mostrar para vocês a fundamentação aqui, de que eu seja vedado de poder me defender com base em um iminente perigo que eu causo. Que iminente perigo é esse que a gente está tendo aula de História do Brasil até hoje e História da África? A gente teve tranquilamente até me suspender as aulas e ficar durante um período de 2 meses com aulas suspensas. Por que não ter me suspendido antes de ele causar essa suspensão das aulas, para que as aulas continuassem correndo normalmente, já que eu causava um iminente perigo ali, um dano imediato. Olha o nível da inteligência dessa fundamentação. Né? Eu acredito que ele não foi suspenso antes porque não deu tempo do processo administrativo rolar, né? Mesmo que sem a participação dele como interessado, o processo deve ter demorado esse prazo aí para poder ter essa decisão. Não sei, pode ser. Mas a gente vai entrar nos detalhes logo mais na sequência da leitura aqui. Vamos continuar com o resto da explicação desse primeiro parágrafo. Vamos lá. Que aí, na linha do que eu já estava explicando para vocês, ela vem na sequência dizer que essa suspensão das aulas, por consequência, ocasiona prejuízo aos demais estudantes matriculados nessas disciplinas, né? Aí eu já falei para vocês, História do Brasil continua correndo. Estava lá na aula quarta-feira. História da África, como eu disse para vocês, foi ele lá em outubro, 31 de outubro, que deu a última aula e logo na sequência suspendeu a disciplina, prejudicando todos nós, alunos. Não faz sentido a suspensão de História do Brasil mesmo, né? Porque a treta foi em cima do professor de História da África, né? Matriculados. E por que então, se o meu perigo ali, o perigo da minha presença era iminente, causava um dano imediato, eu não fui suspenso naquele momento, dessa forma cautelar, sem poder me defender, se havia um perigo de dano mesmo irreparável naquele momento? Só 2 meses depois que eu poderia estar exercendo o meu contraditório, a minha ampla defesa, que decidem me suspender dessa maneira, para que eu não possa mais participar do restante da disciplina. Fica aí a questão no ar, né? E eu vou levantar no judiciário para o magistrado ter ciência do absurdo que estão fazendo para simplesmente, de forma autoritária, me tirarem de sala de aula. Que, obviamente, é isso que eles querem. Eles não querem resguardar direito de ninguém. Está muito claro aqui. Eles só querem me prejudicar e me calar. E não vão conseguir. A chuva aqui está brava agora. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está chovendo. Barulho, com certeza, vocês vão ouvir. Eu espero que não atrapalhe muito, mas eu fiquei um tempo esperando aqui parado. Parou, então vamos dar sequência a leitura do despacho da nossa caríssima reitora aqui, onde ela continua. No exercício das atribuições a mim conferidas em respeito aos princípios da supremacia do interesse público,
da continuidade da prestação do serviço público, da legalidade, da motivação e da garantia do direito de terceiro de boa-fé ao acesso à educação assegurado pela Constituição Federal de 1988, supremacia do interesse público, o primeiro aqui. Engraçado que esse é o meu principal fundamento para realizar a fiscalização que eu faço em sala de aula, né? E ignoram completamente, querendo levantar sempre direitos individuais dos professores ou de determinado aluno, frente ao meu interesse na representação de vocês, ou seja, ao nosso interesse coletivo, que é supremo, que está acima dos direitos individuais, de fiscalizar o que consideramos ser, e eu tenho provado ser, doutrinação em sala de aula. Eu já expliquei pra vocês a respeito da doutrinação e a liberdade de cátedra, tá? Se você ainda não assistiu o vídeo a respeito desses assuntos, eu aconselho que você assista, porque ali eu diferencio o que é doutrinação e o que é liberdade de cátedra. Essa diferenciação tem que ficar muito clara na sua mente pra você entender melhor esse caso. De aulas para o espectro ideológico da esquerda. Então ela se utiliza dessa lógica aí agora contra mim para me expulsar de sala de aula, para eu poder exercer de fato essa fiscalização em atenção à supremacia do interesse público. E quando eu fiz o vídeo a respeito da análise do caso também, eu informei para vocês sobre os direitos de personalidade do servidor público investido em um cargo público no exercício da sua função pública, que são mitigados justamente por esses princípios que foram levantados aqui na decisão, para que toda a coletividade possa ter o direito de fiscalizar os atos do Estado. O Estado este representado pelos seus servidores. Expliquei tudo isso para vocês em vídeos anteriores, tá bom? Curioso, né? Curioso. E o segundo princípio que fundamenta a decisão dela. Olha aqui, ó, continuidade de prestação do serviço público. Como assim? A gente acabou de conversar aqui sobre as aulas de História da África suspensas há 2 meses. Como que vai haver a reposição desse tanto de aula de 2 meses suspenso a essa altura do campeonato, que o restante do nosso semestre representa um semestre e meio, basicamente agora que a gente vai entrar em recesso das festas de final de ano, né? E voltaremos em janeiro. Janeiro, e o semestre termina em 22 de fevereiro, que geralmente termina antes. Mas o máximo da previsão que consta ali do calendário é 22 de fevereiro, ou seja, basicamente 1 mês e meio de aula para você repor as aulas atrasadas de 2 meses e continuar com o calendário à ementa da disciplina, né? Esse é o grande problema das universidades públicas, né? Muitas pessoas não optam, lógico, aquelas que têm condições, de cursar o ensino superior na universidade pública por conta dessa enrolação. Aulas suspensas, greves, e acaba que você se programa para se graduar em um determinado período e não consegue sua graduação porque a faculdade pública tem muitos desses problemas aí. Suspensão de aulas, greves, brigas, enfim. Faculdade pública você já conhece o sistema, né? Restante de 1 mês e meio. Você tem que viver em função da matéria agora? Por que, de novo, não continuaram essa disciplina no momento em que se pensou em suspender ela? Adotaram essa de suspender a mim, então? Por que não foi feito naquele momento? Será que o interesse mesmo é da boa continuidade das aulas? Mais uma vez, isso é mentira. E da legalidade, claro, né? Que legalidade é essa? A gente já falou também aqui, vamos nos repetir, sobre a falta de norma para fundamentar a proibição à minha gravação do jeito que eu faço, para precisar eventualmente de uma autorização. Qual que é a norma que baliza essa necessidade de autorização, com base no princípio da legalidade, por exemplo? Você está dizendo que você se baseia nele, né? Você se fundamenta no princípio da legalidade. Cadê a norma? Cadê a lei? Ela não existe. Aí o princípio seguinte aqui é o da motivação, que eu não entendi direito qual que é essa motivação dela aqui, porque com base em tudo que o direito representa, né, o direito dela agir como está agindo, inclusive, ela vai em sentido contrário a toda essa lógica. Ela não quer a continuidade do serviço público, porque as aulas estão suspensas há 2 meses. Ela não está respeitando a legalidade. Ela está agindo imotivadamente. Porque a motivação para ela agir em suspensão cautelar seria no momento de se pensar a suspensão das aulas. Aí você me suspenderia cautelarmente ao invés de suspender a disciplina. Desde que consiga demonstrar o risco iminente. Essa suspensão cautelar depende disso, de uma prova clara, motivada, fundamentada, de que existe um risco iminente à administração pública. Caso contrário, tem que ser dada a oportunidade para que o interessado ofereça sua defesa em um processo administrativo. Isso é muito claro na lei de processos administrativos. Então, nesse momento, já passou essa motivação, esse interesse, a motivação jurídica de você fazer isso, que seria para aquele momento e não para isso. Aí o outro aqui, né? Garantia de direito de terceiro de boa-fé, porque eu estou de má-fé completa, né? Tem que deixar claro aqui que são só os terceiros de boa-fé, que não é o meu caso, né? Ao acesso à educação assegurado pela Constituição de 88. Novamente, as aulas foram suspensas lá, ó,
2 meses atrás. E arte e história do Brasil estão ocorrendo normalmente. As aulas correm em perfeito controle do professor. Eu nem falo muito nessa disciplina. Vai ser muita disposição de absurdo de como, na minha opinião, as aulas são jogadas fora e, no final das contas, não se ensina nada sobre o que de fato deveria se ensinar sobre Brasil Colônia, que é o conteúdo de história do Brasil. É muita jogação de conversa fora que acontece lá, por exemplo. E já temos 2 vídeos aqui no canal e vai ter muito mais, porque eu já tenho uma porrada gravada. Então podem até tentar me suspender, que eu vou reverter no judiciário, mas eu já tô cheio de vídeos também para postar aí por um bom tempo, viu? Vão ter que me engolir. E aí então vai ter mais, hein? Vai ter mais vídeos do Wilker Leão no YouTube. Ela segue aqui. Adoto como fundamento deste ato a nota número tal, da AGU, aprovada pelo despacho número tal, da AGU também. Aí olha que engraçado sobre essa nota e despacho da AGU aqui. Vamos lá, porque houve censura ali, né? Ele rasurou ali o número da nota pra gente não poder ver. Será que foi o Wilker mesmo que rasurou ou veio assim? Eles me enviam esse e-mail só com despacho decisório da reitora, mas elas fazem menção a esses 2 documentos importantíssimos, né, os quais ela adota como fundamento, e eu sequer tenho ciência desses atos. Olha então não. Então ele não sabe do que se trata, né? Então tá sem fundamentação mesmo essa decisão. Tá carente de motivação. que justo, né? Olha que bem fundamentado todo ato, né? Você fundamenta em algo que você não dá ciência, além de não dar direito de defesa para a parte que é o objeto de tudo isso, dessa perseguição, dessa penalização, é esse nível da justiça aqui da UNB. Viu? Aí ela segue fundamentando aqui. O artigo 45 da Lei 9784, que a gente vai ler aqui agora. E Risco eminente. essa Lei 9784 é a que trata de processo administrativo no âmbito da administração pública. Aí o artigo 45 diz aqui, ó, em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. O que é esse motivadamente aí, pessoal? Fundamentado. Significa que, de forma fundamentada, demonstrando em um processo administrativo que existe um risco eminente de prejuízos à administração pública, pode-se sancionar de forma cautelar o interessado, o administrado, né? Mas nessa decisão aqui não existe essa motivação, não existe essa fundamentação, né? Aqui já na primeira sentença a gente tem o cerne, o espírito de todo esse artigo acerca do que ele busca resguardar, que é basicamente a manutenção de uma ordem frente a um risco iminente. O que é um risco iminente? Eu acho que dá para chegar num consenso onde todo mundo considera ser um risco que está prestes a acontecer e bagunçar com tudo. Aí você precisa adotar uma decisão acauteladora para evitar que esse risco se materialize na realidade e bagunce tudo. Exatamente, é uma urgência. O risco está tão iminente que não é possível aguardar a defesa do administrado para que uma decisão seja tomada. É por isso que é possível uma sanção cautelar, ou seja, uma sanção sem que seja dada a oportunidade para que o administrado se defenda, justamente para preservar a administração pública em razão de um risco eminente. Então essa decisão, ela é urgente, ela é urgentíssima. Ela passa por cima de todas as regras processuais do processo administrativo justamente para preservar a administração. Agora, qual que é o risco eminente que o Wilker Leão está causando à administração pública? Não foi trazida essa fundamentação na decisão, né? E essa carência de motivação, acredito eu, pode trazer vícios a essa decisão, capaz de fazer com que o judiciário derrube essa decisão lá na frente. O que não é o caso aqui, conforme a gente já falou 1000 vezes. As aulas estão suspensas há 2 meses e ninguém se importou com isso. 2 meses sem aula, que é praticamente impossível de serem repostas do jeito correto, do jeito adequado. Então, o outro requisito base, que é que essa providência cauteladora seja com base em uma decisão motivada, seja motivadamente, isso não se adequa ao caso concreto aqui, porque no momento que era para ter sido feito, não foi, não adianta querer fazer agora, não há motivação para fazer agora sem me dar o meu direito de defesa. Então eu acho muito pouco provável que o juiz não entender no mesmo sentido. No final das contas, isso daqui vai ser só um despacho decisório que vai me gerar minha primeira grande vitória no judiciário contra a UNB. Aguardem aí que no início da semana, muito provavelmente, a gente terá essa boa notícia. E vamos... Eu quero ver essa decisão, tô curioso, viu? Vamos ver como que o judiciário vai encarar essa situação dele aqui. Continuar com a leitura aqui do despacho. E o artigo 65 da Instrução Normativa número 01 de 2023 do Decanato de Assuntos Comunitários DAC, para determinar a suspensão cautelar do discente Wilker Leão de Sá, matrícula número tal, pelo prazo de 60 dias, das disciplinas História da África, turma 1, código tal, História do Brasil 1, turma 1, código tal. Publique-se, registre-se, intime-se. Encaminhe-se à Secretaria de Assuntos Acadêmicos, SAA, para registro nos sistemas acadêmicos
e ciência do interessado, ao Instituto de Ciências Humanas, ICH, para conhecimento e acompanhamento da implementação da medida, e ao Decanato de Assuntos Comunitários DAC para conhecimento. E olha aqui que curioso, no próprio fechamento deles, eles encaminham para a SAA para quê? Registro nos sistemas acadêmicos e ciência do interessado. Vocês viram aí a leitura lembra, né? A leitura do e-mail inicial. Quem que me enviou? O Departamento de História, que é vinculado ao ICH, que é o Instituto de Ciências Humanas. E a SAA não me notificou. A determinação do despacho deles mesmos é para que a SAA me dê ciência imediata. E quem me deu foi o Departamento de História, porque tudo que eles querem é me ver longe o mais rápido possível da sala de aula. Então, por isso que o Departamento de História que me notificou neste momento, inadequado, inclusive, mas em desatenção ao que o próprio despacho determina aqui. É a SAA que deveria me notificar. E só a partir da minha ciência eu não poderia comparecer à aula. Então, eu ainda posso comparecer às aulas e eu vou estar lá se a decisão do meu ajuizamento no judiciário saindo ou não, se a SAA não me notificar até segunda-feira. Tem que notificar, né? Senão não tem efeito a decisão administrativa. Segunda-feira eu tenho aula de História do Brasil à noite. Então, se eu não receber a notificação deles, conforme consta do próprio despacho da reitora, eu vou lá, porque eu não estarei ciente. Quem tem que me dar ciência desse processo aqui é a SAA, não é o Departamento de História, não. Então, eu ainda não estou ciente formalmente de acordo com os termos deles mesmos. Aí ela fecha assinando aqui, né, que a nossa caríssima reitora é a professora Rosana Reigota Naves, reitora. Inclusive, ela acabou de assumir o primeiro... Enfim, pessoal, é isso aí. Basicamente, essa é a decisão administrativa que suspende as aulas do Wilker Leão por 60 dias, diante desse processo administrativo que eu julgo estar irregular. Na minha visão, a fundamentação desse processo administrativo é muito rasa, tá? E a fundamentação é justamente a motivação do ato administrativo. Principalmente de um ato que traz sanção ao administrado. Principalmente nesses casos, tem que ter sim fundamentação, tem que ter sim motivação muito específica, muito concreta, e mais ainda naquelas situações onde a decisão administrativa se dá de forma cautelar, ou seja, sem que seja dada a oportunidade para que o administrado se defenda dentro de um processo administrativo regular. Agora, o que mais me impressiona, pessoal, é o seguinte: o celular não foi inventado ontem. Como que a UNB não tem ainda uma regra interna que proíbe gravação das suas aulas? Porque para fazer valer essa norma e essa decisão administrativa, o princípio da legalidade exige uma regra que proíbe esse tipo de atitude. Como que até hoje a UNB não tem regra nenhuma que proíbe essa situação? Porque se houvesse alguma regra interna proibindo, essa regra seria exposta agora como fundamento dessa decisão que suspendeu o Wilker pelas suas atitudes, que poderia muito bem regulamentar não a gravação, porque a gravação é um direito de todo cidadão, a gravação é um direito justamente para preservar o serviço que é prestado por um servidor público no exercício da sua função pública, para garantir a lisura da sua prestação de serviço, ou mesmo para fiscalização mesmo. O cidadão, ele tem o direito de fazer essa fiscalização, mas como que em pleno 2024 a UNB não tem nenhuma regra interna que diz respeito a publicações daquilo que é registrado ali dentro da instituição? Uma instituição como a UNB, uma autarquia federal, não tem esse tipo de regra. Ou o pessoal do colegiado lá tá dormindo há muitos anos e não percebeu a necessidade de se regulamentar essa situação, ou é porque simplesmente eles não querem proibir esse tipo de prática. É isso que eu consigo imaginar. Agora, com relação à sanção que foi aplicada ao Wilker Leão, 60 dias de suspensão, eu acredito que frente às normas do processo administrativo, se trata de uma sanção totalmente irregular, passível de ser modificada, obviamente, pelo nosso Poder Judiciário, e como o Wilker mesmo falou, isso vai acontecer. No caso, ele vai fazer o pedido judicial, né? Se a justiça vai reconhecer a nulidade dessa decisão ou não, aí já é outra história, e nós precisamos avaliar os fundamentos da decisão dentro do mandado de segurança que o Wilker Leão vai impetrar, pra gente entender como que o Poder Judiciário vai encarar essa situação. Mas fique tranquilo que logo nós teremos essa decisão para discutir aqui no canal sem problema nenhum. E se você quer acompanhar a análise dessa discussão, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho e enviar esse vídeo para aquele colega que está por dentro dessa discussão, para entender um pouco mais a respeito desse assunto. Agora, para você que fala que não existe doutrinação nas universidades públicas do nosso país, para você que comentou nos meus vídeos anteriores que isso é um mito, que isso não existe, que não existe essa história de que todo mundo sabe que existe doutrinação ali, mas ninguém consegue provar, eu quero só que você responda para mim. Você acha que é doutrinação ou liberdade de cátedra o fato de um professor oferecer pontos extras para os alunos que vão ou não a um determinado tipo de manifestação política? Você acha que isso é doutrinação ou isso é o livre
livre exercício da liberdade de cátedra? Comenta aqui nos comentários que eu quero discutir com vocês um pouco a respeito desse assunto nos comentários desse vídeo também. Enfim, eu espero que você tenha gostado do assunto do vídeo de hoje. Se sim, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão discutindo a respeito disso, porque o comentário delas vai fazer com que a discussão enriqueça ainda mais. E assim nós tenhamos, obviamente, a possibilidade de discutir de forma mais aprofundada esses termos. E claro, essa problemática não acabou aqui, na verdade ela apenas começou e eu vou trazer todas as novidades para discutir com vocês aqui no canal, tá certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!